Então vamos falar um pouquinho sobre a família sob a ótica espírita. Um dos aspectos muito importantes que a gente tem percebido é que existe uma certa nebulosa em cima da família. Hoje não se motiva e não se incentiva mais a convivência em família. A gente tem visto aí pessoas que estão tendo muito prazer em conviver sozinhas. Algumas não fazem questão de ter amigos, de ter uma companhia, um companheiro, não é? E nós precisamos ver se isso é uma coisa que vem da gente, se é uma coisa do espírito, ou se é uma coisa que nós estamos recebendo uma influência de fora. Porque a gente sempre soube, ao longo de todo esse tempo, é que a família é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. A criação dos filhos, a formação da família, porque esse é um dos objetivos da vida. Eu fico pensando nessas pessoas que ficam sozinhas, o grau de dificuldade, de solidão e de problemas que elas acabam enfrentando, porque renunciam a ter uma esposa, ou ter um filho, ou ter um marido e ter um filho, por conta de custos, por conta de gênios difíceis, por conta de situação financeira. Era muito comum as pessoas terem famílias numerosas no passado sem qualquer condição financeira. Os nossos avós, os nossos pais, avós, muitas vezes eles tinham ali um monte de filhos, 5, 6, 7. A Wanda, minha esposa, tem 8 irmãos, e não tinham essa preocupação que hoje as pessoas têm de criar um filho, de custar não sei quantos milhões de reais ao longo da vida, e aí já desanimam antes de começar. Mas na casa espírita, na doutrina espírita, a gente aprende que a família é muito importante e nós precisamos promover a família. Então, com os nossos filhos, os nossos netos, um incentivo para que eles formem família. Outra coisa que é muito comum que a gente tem visto também são casais que não querem ter filhos. Porque o filho vai atrapalhar, porque não vai viajar, não quer viajar e o filho atrapalha. Mas em contrapartida tem uma outra coisa que é interessante. Eles não querem ter filhos, mas têm animais. E eu tenho visto o quanto embaraçoso é uma pessoa sair de casa com um animal de estimação, que às vezes tem que levar o animal, quando não tem que levar, tem que colocar num pequeno hotel, ou deixar com algum conhecido, familiar, também é um embaraço. Então eu penso que essa ideia de que os filhos podem trazer embaraços e problemas é uma ideia que pode ser superada, uma ideia que a gente precisa superar. Porque hoje, com essa questão dos pets, as pessoas também têm os mesmos problemas com o pet. O pet tem problema de saúde, não raras vezes tem cirurgias, tem operações. E as pessoas não podem comparar um animalzinho, um pet, a um ser humano, a um filho, a uma criança, não é? Então nós, dentro da casa espírita, nós precisamos ter muita atenção sobre isso e procurar motivar. Sabe uma outra coisa também que eu percebo? É que quando uma família resolve ter 3, 4, 5, 6 filhos, ela recebe a censura das pessoas. As pessoas censuram. Meu Deus, mais um filho, tá grávida de novo, meu Deus do céu. A gente censura, porque acha que é muito, porque acha que é um trabalhão, porque acha que é isso, porque acha que é aquilo. E eu também penso que é assim. Nós precisamos dar chance para os nossos irmãos desencarnados voltar para a Terra. Como que nós estamos vivendo um drama muito grande? Olha, a própria China, que tem uma população, uma explosão demográfica, daqui a alguns anos ela vai ter um decréscimo de 1 bilhão de pessoas, imaginem só, por causa da questão da procriação, da fertilidade, da procriação. E assim muitos países, vejam a Europa como está envelhecendo, não tem quase pessoas jovens, os únicos jovens que tem são filhos de muçulmanos. Os nossos irmãos muçulmanos têm um monte de filhos, eles querem povoar a terra. Aí a gente vê aqui no nosso Brasil, dentro de 5 anos, nós vamos ter um maior número de pessoas com idade do que pessoas em capacidade laborativa. E isso tudo está associado à família. Parece que existe um movimento para diminuir ou destruir a família, que é o que nós precisamos trabalhar de forma oposta. Então, se temos um casalzinho, filhos, ou amigos, ou pessoas ligadas a gente, unidas em casamento, vamos incentivar a criação de filhos. Se vier 2, 3, 4, não importa, vamos incentivar a criação desses filhos, porque é isso que nós precisamos para a continuidade nas nossas possibilidades. Vejam que dificuldade pode ser o nosso reencarne daqui a 100 anos, né?
Vamos imaginar que a gente vai desencarnar daqui uns 20 ou 30, e aí daqui 100 anos a gente precisa reencarnar, e aí, como é que vai ser? Vai ter um número mínimo de pessoas na Terra? Como que nós vamos lidar com isso, né, no nosso futuro? Então, a ideia é que a gente possa ajudar essas famílias a se formar. Se a gente tem um trabalho social, por exemplo, favorecer essas famílias. Olha, o Sr. Gonçalves foi muito bem inspirado na criação da transitória, porque um dos lemas da transitória era esse, né? Amparar a criança reajustando a família, uma coisa assim o lema, é esse, Paulo? Depois o Paulo confirma, mais ou menos esse, né? Então, e aí a gente percebe que já lá na década de 60, o Sr. Gonçalves preocupado com a família, com a criança integrada à família. E hoje a gente às vezes vê, né, incentivos aí para essa infinidade de opções sexuais. Dentro dessas opções sexuais, uma infinidade de coisas que as pessoas muitas vezes combatem. E a gente tem visto a nossa humanidade regredir, voltar para trás. E a ideia é ir para frente, né? Graças a Deus, os nossos pais tiveram a ideia de a gente estar aqui no mundo, que senão, o que seria de nós, não é mesmo? Então nós, como espíritas, precisamos fortalecer a família. E o melhor e maior fortalecimento, e o melhor e maior ideal, é o ideal com Jesus. Então o evangelho no lar, a prece costumeira, os nossos filhinhos, os nossos netinhos, acostumá-los à prece diária, à prece matutina, à prece noturna, a aproximação das coisas maiores da vida, da espiritualidade, a aproximação dessas leis maravilhosas que a doutrina nos ensinou. O filho, meu neto, o pai não permite a doutrina espírita, mas a gente pode falar em conceitos maiores, conceitos gerais, que todas as religiões falam, não é? Que são os conceitos morais, os conceitos éticos, a parte moral de Jesus, que é uma coisa irrefutável em qualquer religião. Então nós precisamos ter essa força, porque do contrário, o que pode ser de nós, não é mesmo? E nós estamos aqui também para isso, fortalecer e seguir em frente com a nossa família. Mas tem um problema, tá? A gente fica idoso, os nossos filhos se casam, vão embora de casa, vão ter sua vida, sua casa. Não tem problema nenhum, nós somos trabalhadores do Cristo. O trabalhador do Cristo trabalha de qualquer jeito. Com filhos, com o filho em casa, sem o filho em casa, em qualquer situação. Se a gente tiver que passar um período sozinho, a gente vai enfrentar isso com bastante alegria, porque nós somos trabalhadores do Cristo. Nós estamos muito fragilizados, parece que a gente não trabalha para o Cristo. Qualquer coisinha nos fragiliza. A gente vê as pessoas... Esses dias fiz uma visita no hospital, uma senhora de 97 anos que trabalha comigo. Olha, 97 ela trabalha comigo, ela tem um filho único. E aí o filho dela é mais velho que eu, tem 75 anos. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ela teve um probleminha, teve um decréscimo de química no corpo, ficou internada, e aí ela tinha que voltar, mas tinha que ir num lugar mais disciplinado, que pudesse dar um remédio na hora certa, as coisas certinho. Ela não teve dúvida, não quis nem saber, falou pro filho, olha, você tem lá seus netos, tudo, eu quero ir para uma clínica de repouso, por enquanto, até me recuperar bem. E foi, tá lá, sabe, super tranquila, super feliz, porque ela precisa daqueles horários, precisa daquela ajuda que provavelmente ela sabia que o filho não podia dar, porque tem os compromissos dele. Mas quantos de nós ficamos extremamente fragilizados quando surge aí um percalço no caminho, alguma coisa, e a gente fica pensando, agora estou sozinho, criei tantos filhos, tantos netos e estou sozinho. Não se preocupe. Nós somos trabalhadores do Cristo. Quem trabalha para o Cristo nunca está sozinho. Então, isso também em família nós precisamos ter muito forte em nós. Porque, senão, a gente tem dificuldade para trabalhar para o Cristo. Aliás, muitos de nós adoramos trabalhar para o Cristo quando a gente tem ar-condicionado, um pisinho de azulejo, não é? Quantos de nós trabalhamos para o Cristo na dificuldade, às vezes na chuva, no calor, andando aí 20, 30 mil passos para fazer tal coisa, ou pôr a mão na massa mesmo. Quantos de nós temos essa possibilidade? Então, nós não podemos esquecer, Cristo é o nosso ideal e a família está junto com a gente. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e não vamos deixar a peteca cair, viu? Vamos seguir em frente aqui o nosso grupo, tá bom?